Joseph Stalin, que viveu de 1879 a 1953. Iosif Vissarionovich Djugashvili, o homem responsável pelo maior número de mortes violentas em toda a história moderna, e talvez em toda a história da humanidade, nasceu em Gori, na Geórgia, em 21 de dezembro de 1879. Depois da morte de seu pai em 1890, sua mãe o forçou a ingressar no seminário. Mas o jovem Djugashvili saiu de lá para ingressar no Partido Social Democrático em 1901. Em 1903, ele uniu-se ao Partido Bolchevique de Lenin. Em 1912, na época em que Lenin o fez membro do Comitê Central dos Bolcheviques, ele assumiu o nome de Stalin, que significa Homem de Ferro. Stalin tomou parte na Revolução Russa de 1917, quando os bolcheviques derrubaram o governo do czar russo Nicolau II, que viveu de 1868 a 1918, e tornou-se secretário-geral do Comitê Central em 1922, mesmo ano em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, foi formada. O cargo lhe deu controle sobre a aparelhagem do Partido Bolchevique, mais tarde chamado de comunista. Quando Lenin morreu em 1924, Stalin afastou seus vários rivais, incluindo o mais radical deles, Leon Trotsky, que viveu de 1879 a 1940, para chegar ao poder absoluto no partido e na União Soviética. As metas de Stalin era começar a nacionalizar todas as terras produtivas e as fábricas, além de industrializar a União Soviética em larga escala. A última delas foi atingida por meio de 3 planos quinquenais, adotados por ele em 1928, 1933 e 1938. Recusando-se a tolerar qualquer oposição interna em seus quadros, ele prendeu, condenou e executou mais da metade do Comitê Central do Partido e do Congresso do Partido. Durante a década de 1930, ele prendeu ou executou cerca de 20 milhões de pessoas, a maioria russos. Apesar da brutalidade de Stalin, ou talvez em função dela, a União Soviética estava totalmente despreparada para a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, quando da invasão alemã em 22 de junho de 1941. O sucesso militar dos alemães foi imediato, e somente o rigoroso inverno russo impediu a chegada das tropas de Hitler a Moscou em dezembro. Depois, Stalin reuniu seus seguidores, montou o maior exército do mundo e ajudou as forças aliadas a conquistar a Alemanha em 1945. No processo de liberação de vários estados soberanos tomados pela Alemanha, o Exército Vermelho de Stalin ocupou estados antes independentes, como a Polônia e a Romênia. Como a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt se encontraram na Conferência de Yalta, na Crimeia Soviética, para discutir como seria a configuração da Europa após a guerra. Nisso, Stalin convenceu os demais a adotar seu plano de quebrar as pernas permanentemente da Alemanha e manter estados amigáveis no leste europeu. Embora Stalin fosse comunista, sua motivação derivava não tanto de um desejo de perpetuar a doutrina dessa filosofia econômica, mas sim de seu conceito político de uma União Soviética poderosa, rodeada de nações que estivessem sob seu controle. Ele apoiou uma revolução comunista na China que teve sucesso em 1949. Ele pensou também em usar o Exército Vermelho para se apoderar da Europa Ocidental, mas desistiu da ideia devido à ameaça de que um ataque ao oeste europeu poderia causar uma retaliação nuclear americana, inclusive ex-colaboradores políticos.